Bom, dando continuidade ao nosso estudo das funções de várias variáveis, em especial, né, como a gente sempre faz, as funções de duas variáveis, hoje a gente vai falar mais sobre a derivada direcional e falar sobre o vetor gradiente. Bom, em particular, né, o grande objetivo da aula de hoje é generalizar a definição da derivada parcial, né, a fim de obter a taxa de variação de uma função em relação a qualquer direção e sentido, né? E essa generalização da derivada parcial para qualquer direção vai nos dar a definição e a ideia do que é a derivada direcional de uma função. Bom, relembrando o conceito de derivadas parciais, nós temos, né, que a derivada parcial de f, né, bom, vou anotar aqui, né, f, uma função de duas variáveis. Bom, suas derivadas suas derivadas parciais são, né, primeiro, né, a gente tem a f de x em x0, bom, suas derivadas parciais num ponto, né, x0, y0 são derivada parcial de f com relação a x em x0 e y0. É o limite de h, né? Quando h vai a zero, de f de x0 mais h em y0 menos f de x0, y0, tudo isso sobre h, né? E a derivada de f com relação a y em x0, y0 é igual ao limite, quando h vai a zero, de f de x0, y0 mais h menos f de x0, y0, tudo isso sobre h. Então, né, essas derivadas parciais, elas estão calculadas na direção positiva dos eixos x e y. Deixa eu escrever. Essas derivadas são calculadas na direção positiva dos eixos x e y. E, bom, vamos supor que U seja um vetor unitário que faz com a parte positiva do eixo x um ângulo
cuja medida em radianos é θ. Bom, graficamente, o que isso quer dizer, né? Se a gente tem aqui o eixo, o plano, né, x, y, e, né, ele forma um eixo, um ângulo positivo. U é um vetor unitário aqui, né? Deixa eu escolher uma cor diferente para U. Esse é o nosso vetor U. E ele forma, né, com o eixo, com a parte positiva do eixo x, um ângulo θ, né? Aqui é x0, y0. Essa parte aqui, né, é o cosseno θ, seno θ. Então, né, a gente pode escrever U como, né, esse produto cosseno θ, seno θ, que é a mesma coisa que cosseno θ na direção x, né, mais seno θ na direção, né, y, né. Bom, essa é a anotação, bom, vetorial, que eu espero que todos conheçam. Se não conhecer, é bom revisar. Bom, o que vem acompanhado, né, de I significa a descrição de U na direção do eixo X, e o que vem acompanhado de J é o que corresponde a U, né, na direção de Y. E a gente fala, né, que um vetor é unitário quando o comprimento dele é igual a 1. Né, e existe uma forma de, né, deixar todos os... qualquer vetor pode ser, bom, né, desde que sua norma seja diferente de zero, qualquer vetor pode ser transformado num vetor unitário, né, que é só o que a gente chama de normalizar, né, um vetor. Bom, talvez essa seja uma revisão a ser feita para entender bem essa aula, que é essa parte de vetor, essa parte de matemática vetorial. Mas eu vou assumir, né, que todo mundo já fez um curso de matemática vetorial ou conhece pelo menos essa nomenclatura. E se não conhecer, entre em contato comigo, porque essa parte eu posso dar como revisão. Bom, né? Quando aqui a gente fala que a derivada, né, está calculada na direção positiva, aqui, né, o nosso vetor U é igual a I, que é justamente tomando só a direção em X. E U é igual a J em 2. Bom, tem uma forma da gente ver, que é exatamente nessa forma aqui, que é I é a mesma coisa desse produto, né? 1, 0. E a gente consegue escrever aqui, né? U como, quando é igual a J, é a mesma coisa de representá-lo assim.
em 2. São nessas direções que a nossa derivada parcial foi calculada. Bom, agora, ao invés de calcular a taxa de variação de f de x, y, né? Lembra que a derivada, quando a gente falou da diferenciabilidade, a gente relembrou nessas duas noções de definição de uma derivada usando a linguagem, né, do limite ou usando a linguagem de taxa de variação. Né? A gente pode também chamar a derivada parcial como, né, a taxa de variação da nossa função f no ponto, né? A derivada parcial no ponto x0, y0 é a mesma coisa de chamar de taxa de variação. Taxa de variação dessa função f no ponto que a gente está calculando. Agora a gente quer, né, ao invés de calcular a taxa de variação de f de x, y, no ponto x0, y0, na direção I ou J, queremos calcular em qualquer, bom, na direção, né, de um vetor unitário arbitrário, né? Qualquer. Agora a gente quer poder variar essa direção. Então, né? Vamos ver geometricamente o que isso significa, né? A gente considera o gráfico de f, né? O gráfico de f, uma função de duas variáveis, é uma superfície que eu vou chamar de S, né? Dada pela equação z é igual a f de x, y, né? E a gente toma o ponto P, que é, né, esse ponto P é o par x0, y0 e f de x0, y0 em S. Bom, vamos ir fazendo, né? Vou desenhar uma superfície arbitrária. Bom, deixa eu fazer isso mais. Esse aqui é o eixo y, z, x. O que a gente tem é essa superfície arbitrária, um desenho arbitrário de uma superfície, né? Vou retratar usando essa simbologia, mas o que a gente está fazendo aqui é válido para qualquer superfície, qualquer gráfico, né, de uma função de duas variáveis.
Então, se eu considero, né, esse aqui é o nosso ponto, nosso ponto P, na superfície. Então, eu posso considerar, né, o plano vertical que passa por P na direção de U, de um vetor U, que intercepta S numa curva C, né? O que isso quer dizer? Eu posso... Bom, se eu pego um plano vertical, você tem aqui um vetor U aqui no plano XY, que é a direção que eu quero calcular a nossa derivada parcial, que é a taxa de variação da f. Então, se eu pegar, né, a derivada parcial da nossa função f no ponto P na direção de U, né, o que isso significa geometricamente, né? Que dado o nosso uzinho lá, um vetor unitário, e a gente considera o plano vertical, deixa eu tentar fazer... Ah, não foi, peraí. Vamos ver se eu consigo fazer um bom desenho. Aparentemente não. Tem um plano, né? Que, bom, ele tem tá na direção de U. Aí ele corta nossa superfície, o gráfico da nossa função, né? Em uma curva. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Que passa pelo ponto P. Né? E, né, aqui, com essa direção e sob essa curva, que é dada, né, pela interseção desse plano, a gente tem a reta tangente à nossa superfície nesse ponto, que é a reta tangente à curva. Né, que a gente chama essa reta de T, e essa curva da interseção a gente chama de C. Bom, né? E essa inclinação da reta tangente, né, T, a essa curva C, é a taxa de variação da nossa função na direção de U. E é justamente isso que a gente está procurando formalizar, né, em termos matemáticos, entender como encontrar para qualquer direção U, né, essa reta tangente à nossa curva, né,
que está contido nesse plano que corta, né? Corta a nossa superfície, que tem como, faz parte desse plano essa reta tangente. Então, deixa eu escrever com palavras menos formais e depois a gente formaliza o que está acontecendo aqui, né? Aí, primeiro, né, a gente tem o plano tangente, o plano vertical, que passa por P. Bom, na verdade, ele não é plano tangente. Talvez eu falei plano tangente algumas vezes, mas não, ele não é tangente, é o plano vertical. Né? A reta é a reta tangente à nossa superfície. O plano é vertical. É o plano vertical que passa por P na direção de U, né? Intercepta nossa superfície, né? S, essa, né? O gráfico da nossa função, numa curva C. E a inclinação da reta tangente a C, que passa por P, é a taxa de variação de nossa função, né? F de x, y na direção U. Se vocês lembrarem, o que a gente fez quando falou da derivada direcional, da derivada da diferenciabilidade de uma função, lá a gente falava que queria calcular uma coisa mais geral do que derivada parcial, né? Calcular a derivada em todas as direções possíveis. Bom, aqui é um pouco o mesmo espírito, né? Antes a gente sabia que as derivadas direcionais, aqui, né? A gente fixava uma constante em y, via y como uma constante e calculava a derivada parcial de x, né? Vendo y como uma constante. E, né, isso seria calcular a derivada só com relação à variação aqui no eixo x, por isso, né, que a gente falou aqui em cima, que a gente aprendeu primeiro, a derivada parcial era em duas direções possíveis, né, a f de x na direção do eixo x, na direção y, e quando a gente calculava a derivada parcial de f com relação a y, a gente via x como uma constante e só derivava, né, fazia essa derivada parcial com respeito a y. Isso, eu lembro que a gente fez esse gráfico quando a gente falou de derivadas parciais, né? Essa curva, né? O plano de intersecção, esse plano vertical, a gente tomava, para ver, né, como que era essa curva, a gente tomava como plano zy ou plano zx, né? Que era cortar mesmo, ignorar, né? Cortar o x no zero ou o y, só o y sendo zero. Agora não, agora a gente está tratando de variações, né? A gente está variando ali as direções de x e y e fazendo combinações de variações, né? De elementos em x e y. E é isso que a gente está querendo formalizar aqui. Então, formalmente, né? Vamos definir como encontrar, né? Ver como a gente encontra essa taxa de variação aqui, né? Numa direção que a gente escolheu, né, uma direção particular que a gente escolher, agora podendo ser diferente de só no eixo x ou só no eixo y. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Bom, a derivada direcional
de f em x0, y0 na direção do vetor unitário u, né, que a gente pode ver como um ponto AB, né? Bom, deixamos assim, o vetor unitário u, a gente denota, né? Denotado por du de f. Lembrando, né, que u agora é nosso vetor unitário, então du é para reforçar que a nossa derivada está sendo calculada na direção de u. Ela será dada por du de f, du de f de xy, ela é igual, bom, du de x0, y0, né? Ela é igual ao limite de h indo a zero, de f de x0 mais h a e y0 mais hb menos f de x0, y0 sobre h, se esse limite existir. Bom, vai ficar mais claro agora, né, quando a gente fizer um exemplo. Vamos lá fazer um exemplo para clarificar quem é esse u, quem é esse a, como encontrar esse vetor unitário. Muitas coisas acontecendo, né? Vamos lá. Né? Vamos calcular a derivada direcional de f, né, na direção u, se a gente tem f de xy dada por 3x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x, e u é o vetor unitário de direção 1/2 de π, né? Isso é, u vai ser igual, né, a cosseno de 1/2 de π sobre 6, né, no caso, i mais seno de π sobre 6 ficou forte. J. Bom, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre raiz de 3 sobre 2 e mais 1 sobre 2 J. Bom, e esse, né, quem é a B, né? Raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Então, vamos lá. Qual é o cálculo, né?
que a gente tem? Derivada direcional de f na direção de u é igual ao limite, quando h vai a zero, de f de x mais raiz de 3 sobre 2 h, y mais h sobre 2, né? 1 meio vezes h, menos f de xy. Note que eu estou calculando para qualquer xy, não pedi para nenhum ponto em especial, né? Para qualquer xy, vamos calcular a derivada direcional da f na direção de u. Que é isso aqui? Vamos lá. Bom, vamos substituir, né, na expressão que a gente tem de f. Isso aqui, deixa eu chegar mais para baixo. Bom. Quando h vai a zero... Ai. Quem é f disso aqui, né? 3 vezes quem é x, né? X mais raiz de 3 sobre 2h, tudo isso ao quadrado, menos y ao quadrado, y mais h sobre 2 ao quadrado, mais 4x, né? Que é igual a x mais raiz de 3 sobre 2h, menos agora f de x, que é 3x ao quadrado, menos, aí fica mais y ao quadrado, menos 4x. Tudo isso sobre h. Bom, vamos ver, né, se vai dar um termo grande. Vamos lá. Tudo isso sobre h. 3 que multiplica x ao quadrado mais 2 vezes raiz de 3 sobre 2h vezes x, né? Vai cortar. Bom, vamos devagar então. Raiz de 3 sobre 2, x, h. Agora, mais raiz de 3 sobre 2, né? Ao quadrado, h ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2 h sobre 2 ao... Opa! H sobre 2, y. Bom, aqui é menos, né? Então aqui dentro também tem que ficar menos. Menos h sobre 2 ao quadrado, mais 4x, mais 2 raiz de 3h, né? 4 vezes raiz de 3 sobre 2, menos 3x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x. Vamos lá. Limite, quando h vai a zero, de 3x ao quadrado, mais, né, vou cancelar esse 2 com esse 2, então fica mais 3 raiz de 3xh, mais 3 raiz de 3 sobre 4h ao quadrado, menos y2, menos hy. Ah, não, esqueci de levar o quadrado aqui. Aqui é 3 vezes 3, né? Fica 9. Então, 9 quartos h ao quadrado, menos y2, menos hy, né? Aqui também posso cancelar o 2 com 2. Menos h ao quadrado sobre 4. Agora, mais 4x, mais 2 raiz
de 3h menos 3x² mais y² menos 4x. Tudo isso sobre h. Vamos lá, tem uns termos aqui que a gente pode cancelar, né? Aqui, 3x² com menos 3x², né? A gente pode cancelar. O que mais? Y², né? Menos com mais y². Também podemos cancelar. Será que tem mais alguma coisa? Ah, tem. 4x menos 4x. Podemos cancelar. E agora, deixa eu ver aqui, mas será que a gente tem mais alguma coisa? Bom. Podemos agrupar termos. Que é o h², né? A gente tem esse com esse. Então, vamos lá. Limite, quando h vai a 0, né? Sobre h, vamos agrupar esse termo h. Isso dá 8/4, que dá 2. Então, não vai ficar pequeno, não precisa disso tudo. Se eu fizer esses que estão circulados em marrom, vai ficar 8/4, que é 2h², mas consigo colocar, né, desses outros dois termos aqui, consigo colocar o raiz de 3h em evidência. Então, isso aqui fica 3x mais 3x mais 2, raiz de 3h, tudo isso sobre h. Bom, consigo colocar o h em evidência. Ah, não, tá faltando o YH, peraí. Faltou o YH. E só, né? Então, aqui fica limite de h indo para 0. Consigo colocar o h em evidência, isso fica 2h mais... bom, não adiantou muito separar. Fica 3 raiz de 3x mais 2 raiz de 3 menos y. Tudo isso sobre h. Bom, conseguimos cancelar o h. E aí, né, quando h vai a 0, quando h vai a 0, o 2h vai a 0, e a gente tem que esse limite é igual a 3 raiz de 3x menos y mais 2 raiz de 3. Bom, então, o que a gente encontra é que a nossa derivada da f, né, derivada direcional da f na direção de u, onde u é esse vetor que a gente pediu, é igual a 3 raiz de 3x menos y mais 2 raiz de 3. Bom, assim, calculando fica mais claro, né, do que a gente está falando da derivada direcional. Basicamente, a gente já viu esses cálculos anteriormente, né? Quando a gente estava... É um pouco mais avançado de falar da derivada parcial e um pouco mais fácil do que fazer cálculo de diferenciabilidade. Seguimos, né? A gente tem um teorema, assim como quase todos os tópicos, né, que a gente falou de derivação, a gente tem uma forma alternativa de calcular a derivada direcional, fugindo um pouco do cálculo do limite. Nem tanto, mas um pouco, tornando o cálculo mais fácil. Então, a gente tem o seguinte teorema.
que é se f é uma função diferenciável em x e y, então, bom, de x e y, né, uma função diferenciável de duas variáveis, então, f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário U, né? E d de U, du de f, né? Derivada direcional da nossa função f na direção U em x, y, é igual à derivada parcial, né? Da f de f com relação a x vezes a, mais fy, derivada parcial da f com relação a y vezes b. Bom, vamos ver como usar esse teorema para calcular, né? Calcular uma derivada direcional. Então, voltando ao exemplo anterior, e aplicando o teorema acima, temos, né, que du de f é, né, a derivada parcial de f com relação a x em xy. Quem é a, né? Lembra lá do que a gente falou de vetores unitários? Né? Na hora de fazer o cálculo de AB, isso aqui, bom, aqui em cima, espere, aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que AB, né? Quando são os elementos que vão aparecer aqui quando a gente usar, né, valores para θ, cosseno de θ, seno de θ, vai nos dar números reais, né? E que a gente vai denotar, né, como esse AB. Então, para achar esse AB, na direção de U, dada pelo esse exemplo anterior, né? U é um vetor unitário na direção π sobre 6. Então, como que a gente faz aqui, né? O A vai ser cosseno de π sobre 6, mais, né, a derivada da f com relação a y de xy, e o B vai ser o seno de π sobre 6. Lembrando, né, do exemplo anterior, a gente só está, ao invés de calcular com o limite, né, usando o limite, a gente está calculando usando esse teorema. Mas é a mesma função e, né, estamos calculando sobre a direção do mesmo vetor unitário. Então, bom, quem é f, né? Quem é a derivada parcial da f com relação a x? É 6x mais 4, né? A nossa expressão aqui. Então, 6x mais 4. E cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Mais derivada com respeito a y é, voltando aqui, é menos 2y, né? Aqui, nossa f.
Então, menos 2y vezes... quem é seno de π sobre 6, né? É 1 sobre 2. E isso aqui é igual a... Bom, simplificando, isso aqui vai ficar 3, né? 6 dividido por 2, 3. Raiz de 3, x. Mais, né? 2 raiz de 3. Menos... menos y, que é justamente o que a gente obteve aqui. 3 raiz de 3x menos y mais 2 raiz de 3. Olha só como o cálculo se simplifica muito usando esse teorema. Né? E a gente chega claramente no mesmo resultado. Então, agora a gente vai... essa é a derivada direcional, né? De uma função f na direção de um vetor u. A gente pode reescrever essa expressão como um produto escalar de dois vetores, né? Deixa eu escrever. Expressão da derivada direcional como um produto escalar entre dois vetores, né? Então, du de f de xy é a mesma coisa, né? Que f de x é cosseno de θ mais, bom, nos pontos, peraí, f de x em xy cosseno de θ mais f de y em xy seno de θ. E isso aqui é a mesma coisa de f de x em xy, né, na direção i mais f de y de xy na direção j isso, né, produto escalar com cosseno θ. A gente consegue escrever desse modo, que é o modo, né, usando a definição de produto escalar entre vetores, e a gente pode, né, a gente usa a notação que é du df, a gente vai dizer que isso é a nabla de f produto escalar com u, né? Esse aqui é o nosso vetorzinho, é u. E nessa nova expressão para du de f, aparece um termo muito importante
que a gente vai chamar gradiente de f. Bom, que é denotado por nabla f. Bom, então, de forma mais clara, né, a gente vai definir o que é um vetor gradiente de uma função f. Se f é uma função de duas variáveis x e y, o gradiente de f é a função vetorial nabla f definida por essa expressão aqui. F de x em xy, f de y em xy, as derivadas parciais, né? Tem esse produto entre as derivadas parciais que é dado, né, por essa expressão aqui. Vamos lá, né? Vamos calcular, vamos ver um exemplo. Um exemplo de um gradiente de uma função, né? Tem f de xy igual a 1 sobre 16 x ao quadrado mais 1 sobre 9 de y ao quadrado. Então, né, o gradiente, às vezes a gente também denota por grade f. Então, nosso grade f no ponto, né, 4, 3 é o seguinte. A gente tem que f de x, né, bom, f, derivada parcial de f com relação a x, em xy é 2 sobre 16x, que é a mesma coisa que 1 sobre 8 de x, né? E no ponto 4, 3, isso é igual a 1 sobre 8 vezes 4, que é igual a 1 meio, né? Então, f de x no ponto 4, 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E derivada parcial de f com relação a y é a mesma coisa que 2 nonos de y. E a gente tem, né, que fy no ponto 4, 3 é a mesma coisa que 2 nonos vezes 3. Que isso aqui é igual a 2 terços. Então, f de y, né, derivada parcial de f com relação a y em 4, 3 é a mesma coisa que 2 terços. Então, nosso gradiente no ponto 4, 3. Bom, em geral, né? O nosso gradiente em xy é a mesma coisa que 1/8 de x na direção, né? E mais 2 terços
de y na direção, né, j. Então, derivada, o gradiente da f em 4, 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 i mais 2 terços j, que é a mesma coisa que, né, esse produto 1, 2, 2, 3. Bom, agora se a gente considera, né, o vetor unitário na direção π sobre 4, então a gente tem que U vai ser igual cosseno de π sobre 4i mais seno de π sobre 4j, que é a mesma coisa de 1 sobre raiz de 2i mais 1 raiz de 2j. Então, a derivada direcional de f na direção U é, né, a du, e nesse ponto, né, é 4, 3. Isso é a mesma coisa. Bom, é 3, 4. Não é 4, 3. De 1, 1 meio i mais 2 terços j, produto escalar de 1 sobre raiz de 2 i mais 1 sobre raiz de 2 j. E isso é a mesma coisa de 1, 2 raiz de 2 mais 2, 3 raiz de 2. Bom, simplificando, a gente tem, né, 6 raiz de 2 e aqui vai ser né, televisão que é igual a 7, 6 raiz de 2. Então, a gente vê que, né, usando esse teorema e reescrevendo, né, reescrevendo a nossa função, nossa derivada direcional como um produto de dois vetores, nosso cálculo torna-se mais fácil, porque basicamente agora é separadamente calcular um vetor, que é o gradiente, ou outro vetor, o vetor unitário, e fazer esse produto. Bom, agora o que a gente vai fazer é maximizar essa derivada direcional, né? A gente se pergunta, né, se existe um modo, né? Deixa eu escrever. Então, né, a gente se pergunta se existe algum modo
né, de considerar a maior taxa de variação para f entre todas as direções possíveis para esse vetor unitário 1, né? Será que existe a escolha perfeita para u, de modo que a gente obtenha a maior taxa de variação? E assim, né, obter o valor máximo para a derivada direcional de uma função f? Bom, a resposta é sim e vem dada através do seguinte teorema. Seja f uma função de duas variáveis diferenciável então o valor máximo da derivada direcional du de f de x é, né, o módulo do gradiente da função f e ocorre quando u tem a mesma direção que o vetor gradiente de f. De fato, né, se a gente escreve, né, du de f como do jeito que a gente fez ali anteriormente, né, separando como um produto escalar entre vetores, né, isso aqui a gente pode escrever como esse produto onde θ é o ângulo entre o gradiente de f e u. Quer dizer, né, essa expressão aqui, desse lado, é justamente a medição, né, do ângulo entre os vetores, né, os vetores, o gradiente e o vetor unitário. Quer dizer, se eu tenho aqui em xy, né, a f, nosso gradiente, e o vetor unitário, e aqui, né, a θ vai ser o ângulo entre eles, e o que eu estou calculando aqui, né, é o cosseno θ, isso está calculando o ângulo formado entre os dois, né, o cosseno θ que mede esse ângulo, e o que está acontecendo aqui é que isso aqui vai ter sua expressão máxima quando o θ for igual a zero, quer dizer, né, quando o cosseno for igual a 1. Aí eu vou ter o maior valor possível para a nossa derivada direcional. Bom, né? Maior valor para du de f ocorre
quando o cosseno de θ é igual a 1. Quer dizer, né? Quando θ é igual a 0. Isso é quando o I, o gradiente da f, tem a mesma direção e sentido. Bom, vamos calcular um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Que é, né? Se eu tomo f de x, xy, igual a 2x ao quadrado menos y ao quadrado mais 3x menos y, vamos encontrar o valor máximo da derivada direcional da f em u no ponto 1, 2. Bom, primeiro, né? Vamos com o gradiente. Nossa f de x é igual a 4x mais 3. Então, f de x em 1, 2 é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Nossa f de y é igual a menos 2y menos 1. E, né, f de y em 1, 2 é igual a menos 2 vezes 2, menos 1. Isso é igual a menos 4 menos 1, menos 5. Então, o gradiente de f é, bom, em xy qualquer, é 4x mais 3 e mais, né, vou tirar esse menos, fica menos 2y mais 1 j. E gradiente em 1, 2 é a mesma coisa que 7 e menos 5j. Então, né, o valor máximo da derivada direcional de f na direção u, qualquer direção u, em 1 menos 2, bom, 1, 2, é menos 5 j, que é igual a 49 mais 25, que é igual a 4, vai 1, 6, 7, 4.
Então, né, esse seria o maior valor possível para nossa derivada direcional, né? Lembra da definição aqui? Porque, né, quando a gente olha aqui, a norma de norma de U tem que ser 1, então basta calcular, né, essa norma aqui do gradiente de f. Né? Se o maior ocorre quando o cosseno é 1, eu sei que o vetor é unitário, então isso aqui é 1, e basta calcular, né, a norma de gradiente de f. Bom, para maiores exemplos, a gente vai explorar um pouco mais isso na lista de exercícios. E para finalizar esse tema de derivada direcional e vetor gradiente, a gente vai ver em funções de 3 variáveis bem rapidinho. E vetor gradiente de uma função de 3 variáveis. Bom, vamos lá. Estendendo basicamente todas as definições que a gente viu, né? Começar com a definição. Que é o seguinte. A derivada direcional de uma função f em, né, x0, y0 e z0 na direção do vetor unitário é du de f, na derivada direcional de f em u, na direção u em x0, y0, z0 é igual ao limite de h indo a zero de h de f de x0 mais AH, y0 mais BH, Z0 mais CH, menos f de x0, y0 e z0. Bom, se esse limite existir. E a gente pode também, como no outro caso, obter, né, um método simplificado da derivada direcional para uma função de 3 variáveis. Né? Como a gente tinha esse teorema aqui em cima, esse aqui, que facilitava o nosso cálculo, né? A gente também tem uma versão desse teorema para o caso de 3 variáveis, de uma função de 3 variáveis. Então, vamos lá. Bom, se f é uma função diferenciável função de 3 variáveis diferenciável
E, né, a gente tem esse vetor unitário ABC. Então, podemos escrever a derivada direcional da f na direção U, né, em x, y, z, como f de x, x, y, z, né, derivada parcial da f, vezes a mais fy mais fz, análogo ao caso, né, de duas variáveis. E também, nesse caso, o vetor gradiente de f, nesse caso, é grade de f igual, né, esse produto fx, fy, fz, que é dado por, né, as derivadas parciais da f nas direções de seus eixos. Bom, onde, né, a gente tem I, a direção I é a x, a j, y, e k, né, direção z. Bom, e daí podemos escrever, né, a derivada direcional como, bom, como, né, du de f, x, y, x, y, z, como o gradiente de f em x, y, z, vezes, né, o produto escalar com o vetor unitário. Vamos para um exemplo e aí fechamos. Se a gente considera nossa f de x, y, z igual a x seno y, z, então, primeiro, né, o gradiente. A gente tem, né, que f, derivada parcial da nossa função com relação a x, é seno de y, z. A f, y é x cosseno y, z vezes z, né, que é derivada do que está dentro. E fz é igual a x, y, cosseno de y, z. Então, né, gradiente de f em qualquer ponto é igual a seno de yz, direção I, mais xz cosseno yz, direção J, mais xy cosseno yz, direção K, que é a mesma coisa que seno yz, xz cosseno yz, xy cosseno yz. Bom, né? Vamos calcular em um ponto. No ponto 1, 3, 0, temos
gradiente de f em 1, 3, 0, igual seno de 1 vezes 0, aí x, né, 1 vezes 0, cosseno de 1 vezes 3. Então, vou fazer embaixo, calcular isso no espaço maior. Isso é igual a seno de y, 3 vezes z, 1 vezes 0, cosseno de 3 vezes 0, 1 vezes 3, cosseno de 3 vezes 0. Isso é igual a seno de 0, 0, né? 0 cosseno de 1, e 3 cosseno de 0, que é a mesma coisa que 0, 0, 3. Então, bom, vamos calcular sobre uma direção. O vetor unitário na direção de um vetor v, né? I mais 2j menos k, né? A gente tem que normalizar esse vetor, né? Ele talvez não é unitário, então seria v sobre norma de v, que é a mesma coisa que, né? Bom, norma de v, primeiro, né? Norma de v é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 mais 4 mais 1, raiz de 6. Então, vou ter 1 sobre raiz de 6, que multiplica I mais 2j menos k. Então, d de u, né, a derivada direcional na direção desse vetor u da nossa função f, ela é no ponto, né? Nesse ponto 1, 3, 0 é o mesmo que grade de f em 1, 3, 0 vezes nosso vetor, né, u. Isso é a mesma coisa que, bom, 0, 0, 1, não, 0, 0, 3, produto, bom, isso aqui é a mesma coisa que 1 raiz de 6, 2 raiz de 6 menos 1 raiz de 6. Então, fica 1 raiz de 6, 2 raiz de 6 menos 1 raiz de 6. Isso é o mesmo, né? Tem um 0, 0 vezes 1 raiz de 6, mais 0 vezes 2, 2 raiz de 6, mais 3 vezes menos 1 raiz de 6. E isso é menos 3 raiz de 6. E esse é o nosso resultado. Essa é a nossa derivada direcional de f nesse ponto sobre a direção desse vetor. Então, é isso. Bom, isso é tudo pela aula de derivadas direcional e vetor gradiente.